Questão 75, olha só. Panorama do mundo atual. Em meados do século XX, fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu do quê? Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade da vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária na limitação do número de nascimentos. Limitação do número de nascimentos, ó. Limitação. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu do quê? Aqui a gente está falando de transição demográfica, tá? Transições demográficas. Vamos passar por quatro fases. Aprende aí. Primeira fase é uma fase onde a gente tem muita mortalidade, tá? Muita mortalidade, tá? E muita natalidade, tá? Muita mortalidade e muita natalidade. Essa é a primeira fase, certo? Morre muita gente e nasce muita gente. É a primeira fase. Uma segunda fase, tá? A gente tem ainda muita natalidade, ainda nascem muitas crianças, tá? Só que a gente começa a diminuir a mortalidade, certo? Começam a diminuir ali a mortalidade. Por quê? Porque avança a medicina, começa a surgir a medicina, ali as pessoas morrem menos com as doenças, né? Você vai ver ali ao longo dos séculos isso acontecendo. Vai aumentando a natalidade e diminuindo a mortalidade. Então, aquela época que morriam menos crianças e tua avó lá tinha 7, 8 filhos. Terceira fase de transição demográfica, a gente passa a ter baixíssima mortalidade, morrem pouquíssimas pessoas, tá? Mortalidade, e aí agora a gente tem baixa natalidade. Por que baixa natalidade? Porque a gente tem um avanço do capitalismo, tá? Um avanço do capitalismo, a gente tem um avanço ali da urbanização, e dentro disso a gente tem mudanças, tá? Mudanças socioculturais. Essas mudanças socioculturais fazem com que as pessoas queiram agora ir para a universidade, socioculturais. As pessoas se afastam um pouco mais das tradições religiosas, né, tradições culturais antigas, que tinha que ter mais filhos e tudo mais, elas começam a ir para universidades, começam a trabalhar mais, as mulheres começam a querer buscar um espaço dentro do emprego, então para isso elas começam a ter filhos mais velhas, já não é mais tão viável economicamente uma sociedade capitalista você ter 7 filhos, então você começa a ter 4, 3, 2, 1 filho, né, até a gente chegar ao momento, a quarta fase, que é a fase que a gente vive hoje em dia, que é uma fase onde a gente tem baixíssima mortalidade, tá, baixíssima mortalidade e baixíssima natalidade, tá, natalidade muito baixa, ou seja, quantas meninas tem aqui hoje na live, tá, quantas meninas tem aqui hoje na live, e aí eu vou perguntar para as meninas, quantas de vocês têm certeza que querem ter filhos, tá, por incrível que pareça, a maioria hoje em dia já das mulheres já nem querem ter filhos, tá? Então, a natalidade é extremamente baixa. E não querem... Aí eu quero perguntar, quantas de vocês querem ter filhos com 25 anos? Tá? Quantas de vocês querem ter filhos antes dos 30 anos? A maioria vai pensar, Renato, eu quero ir para a faculdade, eu quero fazer uma faculdade de medicina, eu quero depois fazer uma residência. Se eu for pensar em ter filhos, eu quero ter filhos com 30, com 33 anos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Com essa idade, talvez tu já não consiga mais. Tá? Com essa idade, muito difícil. Se você for esperar fazer faculdade de medicina, vai entrar na faculdade com 20 anos, vai se formar com 26, vai fazer uma residência, terminar uma residência com 30, 31, aí você quer se estabelecer para ter filho com 35, sinto muito, talvez não consiga, talvez só com FIV, fertilização. Nessa idade já é muito difícil. Com 40 anos já é difícil. Eu conheço muita gente, a maioria, muito difícil. A partir dos 30, 32 anos já está muito difícil de engravidar hoje em dia. Muitas mudanças aconteceram. Alimentação, né, artificial e tudo mais, ou seja, está muito difícil de engravidar. Então, a partir dos 30, 32, 33, 34, já começa a ficar difícil. Por isso que muitas mulheres jovens estão congelando óvulo, tá? Congelando seus óvulos com 22, 23, 24, 25 anos, porque se elas pensarem em ter filhos com 35, tá? Elas têm um óvulo saudável para poder fecundar. Porque a partir de 30, 32 já é muito difícil de engravidar. Muito difícil. Tá? Muito difícil. Né? Então é um processo de transição. Bom, em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu do quê? Estabilização da política monetária não estabilizou. Por quê? Porque parou, ou seja, diminuiu a mortalidade, diminuiu a natalidade, processo de capitalismo avançando, tá? As pessoas tendo menos filho, só que acaba fazendo o quê, pessoal? A pirâmide etária aumenta. Então, aumentou, tá? A gente sai daquele base larga e topo fino
para uma base menor, tá? E um topo mais alargado, porque a base está, a idade da população mais velha está aumentando. Então não estabilizou a pirâmide etária, ela continuou se modificando, principalmente a base, né? Não, o topo alargando, né? Conclusão da transição demográfica, aqui chama atenção, ou seja, em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo de conclusão da transição demográfica, porque estava em transição, indo numa fase de muita mortalidade e natalidade, muita natalidade e mortalidade, e aí concluiu a transição demográfica, né? Baixa mortalidade, baixa natalidade, avanço do capitalismo, aqui a gente está finalizando a transição demográfica, que é o final, aí terminou. Aí a população cada vez, aí começa a ter outros problemas, né? Que é o problema que a gente fala lá de... INSS, né, população mais velha, diminui a quantidade de pessoas que estão trabalhando, né, população ativa, tá certo? Então, aqui chama atenção. Contenção da entrada de imigrantes, em nenhum momento falou de imigrantes. Elevação do crescimento vegetativo. Anota aí o que é crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo está relacionado ao crescimento da população, tá? População, e ela é um cálculo feito em relação à quantidade de pessoas que nasce, tá? Nasce, menos a quantidade de pessoas que morrem, certo? Então aí a gente vai ter o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo não entra imigração e emigração, tá? Só entra o cálculo entre quem nasce, a quantidade que nasce e a quantidade que morre. Aí eu posso ter um crescimento vegetativo positivo, nasce mais pessoas do que morrem, um crescimento vegetativo negativo, né? Morre mais pessoas do que nasce, tá certo? Letra E. Formação de espaços superpovoados, na verdade, diminuiu. Espaços cada vez menos povoados porque nascem menos crianças, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.